Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso do zero ao primeiro aplicativo utilizando o Flutter Flow. Então nós vamos hoje aprender um recurso muito importante que nós precisamos fazer em qualquer aplicativo que você for criar. Provavelmente vão ter conexões API. Conexões API é quando você precisa conectar o seu aplicativo a outro aplicativo ou a outro recurso, onde você pode puxar dados, enviar dados. Então, aqui no Flutter Flow é uma forma bem simples, assim, relativamente simples, de você fazer essas conexões. Você vai ter que ler um pouquinho de documentação da API que você quer conectar. Mas você verá, talvez nas primeiras você terá um pouco de dificuldade, mas a partir da hora que você faz as primeiras conexões, você verá que não é tão complicado assim. Então nós vamos aprender esse recurso, porque é um recurso muito importante. Por exemplo, se você for fazer um pagamento, por exemplo, conectar o seu aplicativo com uma questão de pagamento, com algum de pagamento, por exemplo, Mercado Pago, Stripe ou qualquer um outro, você vai utilizar esse recurso da API. Aqui no Flutter Flow, você vai acessar a API através desse símbolozinho aqui, ó, API calls, que são chamadas de API. Uma chamada para outro aplicativo que você queira conectar. Então aqui nós estamos na tela de API, veja que não tem nenhuma conexão. No modo gratuito, se eu não me engano, você vai conseguir fazer, tem algumas limitações de API, você pode criar, se eu não me engano, 2 chamadas. Quando você está usando o modo gratuito do Flutter Flow. Mas você consegue fazer, com essas 2 chamadas, você consegue aprender, consegue testar e fazer muita coisa. Então nós vamos adicionar aqui uma chamada, vamos criar uma chamada. No modo gratuito também você não consegue criar o grupo, uma chamada em grupo. Porque quando você está no modo pago, você cria uma chamada em grupo e depois fica mais fácil fazer as outras chamadas. Mas como aqui a gente vai fazer só uma chamada, então nós vamos usar aqui, ó, Create API Call. Pode colocar o nome de BRAP, que nós vamos fazer uma conexão com a API da BRAP, onde você consegue consultar ações, valores de ações, por exemplo, o valor da Petrobras, o valor do Banco do Brasil. E aqui você tem o nome da chamada, você pode colocar o nome que você quiser. Aqui tem os métodos. O que são métodos? Métodos são os métodos que você vai usar para fazer a conexão. O método get, por exemplo, você vai usar ele para puxar alguma informação da API que você quer fazer a chamada. Isso tudo é uma chamada. Post é quando você quer enviar algum dado para a API. O delete é quando você vai deletar. Put é quando você vai atualizar algum dados da API ou também do banco de dados, né? E o patch é quando você quer atualizar apenas uma parte dos dados. Então nós vamos entrar aqui, ó, no site da BRAP, que nós vamos usar hoje para fazer esta conexão. Você vai criar a conta aí rapidinho. Eu já estou com a conta criada, mas você conecta com a sua própria conta do Google lá na hora de criar, é bem simples. E aqui no planos e preços, ó, você tem aqui os valores, mas você consegue usar aqui, ó, até 15 mil requisições por mês no plano gratuito. Você consegue puxar dados históricos de até 3 meses e dados com ao menos 30 minutos de atraso. Então atrasa um pouquinho os dados, você não consegue puxar em tempo real. Aqui nessa de que você consegue puxar com 5 minutos de atraso, é um valor pago. Então nós vamos aqui, ó, começar gratuitamente, depois que você criou a sua conta, que é só conectar lá com a sua conta do Google, nesse endereço aqui, né, da BRAP. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é dar uma lida na documentação. Toda conexão vai ter essa documentação. Se você for conectar com o Mercado Pago, com o Mercado Livre, com o Facebook, com qualquer outra coisa, vai ter toda essa documentação que você vai poder consultar. Isso vai ter que virar uma rotina para você aprender aí a conectar. Então nós temos aqui
a documentação. Vamos clicar aqui, ó, ações, documentação para da API de cotação de ações. Então a base da URL que você vai usar em toda a chamada é isso aqui, ó. A URL para todas as chamadas de solicitação é essa. Então você já pode até copiar ela aqui. Então nós estamos aqui, copiei. Vou salvar aqui no bloco de notas. E vamos ver aqui as chamadas que nós temos. Toda chamada também ela tem uma autenticação. O que é essa autenticação? Você tem que mandar alguma informação no cabeçalho dessa chamada para a API saber de onde está vindo, se você tem autorização para isso ou não. Veja que aqui, ó, tem autenticação por carry parâmetro e também por autenticação via cabeçalho, que é header, né? Então nós vamos utilizar essa autenticação aqui por cabeçalho. Você verá que parece complicado, mas não é tão complicado assim. Ó, aqui está falando que você tem que mandar esse textinho aqui com o seu token. Então nós vamos copiar aqui no bloco de notas. Então já sabe que você vai ter que enviar o seu token. Depois nós vamos pegar o token e substituir essa parte aqui para pôr lá na chamada. Então aqui você vai ver que vão ter vários tipos de chamada aqui. Vai mostrar também qual é a chamada, né? Ó, nossa gama de endpoints para atender a necessidade. Aqui estão alguns dos principais endpoints. Aí você vai ver conforme você quiser, né? Você consegue consultar criptomoeda também. Então aqui, ó, nós vamos utilizar essa aqui, ó, para fazer uma chamada para pegar o preço de qualquer ação que a gente queira. Veja que aqui, ó, é o método get. Você vai ter que, isso aqui é importante saber, que você vai utilizar lá no Flutterflow. E aqui é a continuação da chamada que você vai ter que fazer. Tem a base lá da chamada, que é isso aqui, e tem a continuação, que é isso daqui. E o ticker aqui, aí ele vai ser uma variável para você colocar o ticker que você quiser. Então aqui está faltando o quê? Está faltando o token. Então, nós vamos voltar aqui, ó, no dashboard. E aqui eu já tenho um token gerado. Se você não tiver, você pode criar um token aqui, ó. Eu vou copiar aqui o token. E aqui no bloco de notas eu vou substituir o token pelo código. Então aqui eu já tenho a chamada que eu vou fazer. Aqui que está entre chaves vai ser a variável que eu vou enviar. E com essa autorização aqui ele vai me dar o retorno das com várias informações desse ticker. E aí eu vou escolher as informações que eu quero puxar para o meu aplicativo. Você verá que parece um pouco complicado, mas na prática não é tão complicado assim quanto parece. Vamos aqui, ó. Então aqui eu vou copiar o endereço da chamada. Qual que é a URL que eu vou fazer uma chamada do tipo GET? Eu vou colar aqui. Aqui no Flutterflow você usa entre chaves, assim, ó, a parte que você quer deixar variável. Toda vez que eu coloco aqui na minha URL entre chaves assim, quer dizer que essa informação aqui pode ser qualquer informação, ela é uma variável. Logo por conclusão, eu tenho que criar aqui também uma variável para enviar no lugar desse tickers. Então eu vou aqui, ó, eu vou criar uma variável exatamente com esse nome aqui, que vai ser a variável que eu vou enviar
no lugar desse tickers. Aí vai ser um do tipo string. Eu vou adicionar aqui a chamada. Então, e aqui, ó, headers, eu tenho que enviar aquela informação para ele saber qual o tipo de autorização, né, que eu copiei lá, que é a chave que eu criei. Veja como é simples. Eu vou clicar aqui e vou adicionar essa autorização aqui no headers, que é o cabeçalho da chamada. Então, eu salvei aqui. E agora, para eu saber se deu certo aqui ou se tem alguma coisa errada, eu vou aqui no response e teste. E aqui veja que tickers, ele está em branco. Então, eu preciso marcar aqui e fazer um teste. Vamos colocar aqui Petri4. Você vai ter que colocar o símbolo da ação que você quer pesquisar. É só você digitar lá no Google. Qual que é o símbolo da ação da Petrobras? Qual que é o símbolo da ação do Banco do Brasil? Isso é fácil de ver. Aí a gente vamos testar essa chamada. Ó, veja que ela já deu um retorno com várias informações dessa chamada aqui da Petrobras. E aqui, ó, tem várias informações. Aí você vai selecionar as informações que você quer usar no seu aplicativo. Poderia ser todas? Sim, poderia. O retorno dessa chamada é no formato de JSON. Então, nós vamos selecionar aqui as informações que eu quero usar no meu aplicativo. Vamos usar aqui o nome, né? Da short name, que é o nome curto. Aí eu adiciono aqui, ó, add JSON path. Aí eu vou colocar um nome aqui para depois, na hora que eu for usar ele lá no aplicativo fica mais fácil. E não só fica mais fácil, como é obrigatório você colocar um nome aqui. Nome empresa. Aí eu vou ver mais o que eu quero adicionar. Regular market, que é o preço atual dela. Como o mercado está fechado, ele não vai atualizar. Mas é o valor atual. Se fosse durante o pregão, ela iria atualizar de meia em meia hora, né? Vamos colocar aqui valor. Aqui ele já marca sozinho, que é um double, né? E também vamos colocar, ver aqui... Vamos colocar o ticker, o símbolo, né, dessa ação. Então eu vou colocar aqui símbolo. Aí você pode colocar o nome que você quiser aqui. Contanto que a hora que você for usar lá, você vai ter que usar esse mesmo nome. Lá já vai aparecer automaticamente lá na hora de você usar. Então aqui nós marcamos todas essas informações que a gente quer usar. Usa só essas três e vem aqui e salva a chamada. Então nós temos uma chamada chamada BRAP, que conecta lá com a API da BRAP para poder... O método GET é puxar informações. O método POST seria para levar informações. Por exemplo, para a API do ChatGPT, você tem que fazer um POST, porque você vai enviar o seu texto para lá. Aí depois você usa um GET para pegar a resposta. Vamos lá então. Agora vamos ver na prática como que nós vamos utilizar essas informações numa aplicação, né? Vamos aqui criar uma página nova. Pode ser uma página em branco mesmo. Vamos colocar aqui ações. Vamos pôr carteira. Vamos colocar carteira de ações. Vamos supor que você esteja montando sua carteira. De carteira de ações. Você vai criar a página. Então vamos adicionar aqui uns elementos. Vou colocar aqui nesse nome aqui. Minha carteira
como se fosse a minha carteira das ações para eu acompanhar os preços das ações que eu tenho em carteira. Aí daria para colocar muito mais coisa, né? Colocar quantas ações eu tenho, já somar o valor, daria para fazer muita coisa diferente. Vou adicionar, dentro dessa coluna eu vou adicionar vou colocar aqui, vamos colocar um text field. Vamos colocar um text field dentro dessa coluna. Vamos dar uma alterada aqui para acrescentar alguma ação que a gente queira acrescentar. Digite a ação. Vou mudar aqui também a propriedade aqui para ele ficar outline, fica mais melhor. Vamos dar um espaço aqui também, uma margem superior. Vou adicionar também um botão aqui. Botão. Vou colocar uma margem superior aqui. Vou mudar ele para adicionar ação, como se eu estivesse adicionando alguma ação à minha carteira. Vou mudar a cor aqui também para verde. Tudo bem, vou também adicionar aqui agora uma list view, onde eu vou capturar essas ações. Agora nós vamos criar no banco de dados uma forma da gente, uma list view para a gente puxar essas ações, né? As ações do usuário. Vamos aqui, ó, no list view. Eu tinha até criado isso aqui, deixa eu apagar para a gente fazer do zero. Vou apagar tudo aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Então eu vou aqui, ó, no banco de dados aqui do lado e vou criar uma nova coleção. Um esquema aqui de ações. Vou colocar ações 2 aqui. Vou criar Start from Scratch. Então eu vou aqui colocar ação, uma string e vou salvar. E aqui também eu vou colocar user para me saber de qual usuário que é essa ação. Então é um document reference de usuário. Então eu já tenho aqui, eu vou aqui nessa engrenagemzinha para validar. Sempre que você faz alguma alteração é bom você validar. Aqui, aí já apareceu aqui ações. Quem que pode criar, ler, autenticar, usuário autenticado e deletar usuário autenticado. Eu dou um deploy aqui. Que a gente já viu nas outras aulas, mas é bom a gente ir sempre revendo em todo aplicativo que você vai fazer. Toda vez que você fizer uma alteração aqui no banco de dados, você valida aqui. Então vamos aqui, voltar aqui. Aí aqui no List View, você vai aqui na parte de banco de dados, você vai fazer uma
Query Collection. E uma Query Collection para puxar as ações. Vai listar os documentos. No entanto, ele vai listar esses documentos. No entanto, a gente vai precisar filtrar aqui que tipo de documentos que vai... Porque senão ele vai listar todas as ações que estiver lá no banco de dados. Eu só quero, quando essa coleção aqui a gente criou para a coleção ações 2, usuário e ação. Somente quando o usuário for igual ao autenticado usuário user reference. Somente quando a ação for do próprio usuário que estiver usando o aplicativo. Order by. Vai ser ordenado por ação. Aí eu dou um confirm aqui. Confirm. Então ele vai listar, esse list view ele está puxando, que estão lá no banco de dados somente desse usuário. Deixa eu dar um espaço aqui. Eu adicionei um container aqui, ó. Cliquei wrap this widget e adicionar o container. Então eu vou aqui nesse container e vou aqui na primeira e vou deixar um espaço aqui também. Então eu tenho aqui a list view puxando já os dados das ações somente desse usuário. E aqui dentro eu vou adicionar uma row que vai puxar essas ações desse usuário. Dentro dessa row eu vou clicar por fora dessa row. Eu vou colocar wrap this widget e colocar dentro de um card para ficar mais bonitinha a informação. Dentro da row, 3 text. Adicionar 3 text para puxar as informações que nós queremos, né? Vou clicar aqui, eu tenho 3 text. Eu vou alinhar aqui para ele ficar assim. E vou também clicar aqui nesse card. Nesse card aqui. Não, na própria row. Eu vou fazer uma chamada aqui. Eu vou colocar um banco de dados. Fazer uma chamada. Que vai ser uma API call. A única que eu tenho aqui é da própria wrap, né? Lembra que nessa chamada tem que ter uma variável. Qual que vai ser essa variável? Vai ser a variável tickers. Eu tenho que enviar um ticker lá para poder ele me trazer as informações que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, ações documentos, que vai ser exatamente o documento que vai estar ali na linha da list view. E qual que eu vou mandar? O user referência ou ação? Ação. Então está confirmado aqui. Então veja, na list view eu faço uma chamada no banco de dados para listar todas as ações. E aqui na row eu faço uma chamada API mandando como variável a ação que vai estar aqui nessa lista. Aí aqui nesse primeiro Hello World eu vou colocar uma variável. Aí vai ser a resposta da chamada. O que eu quero colocar aqui? Pode ser o símbolo. Sem colocar um valor default aqui, caso dê erro. Então pode ser até erro. Caso dê algum erro, dê um erro. Caso dê algum erro, ele apareça escrito erro. No segundo Hello World, eu vou colocar a resposta. Eu vou colocar o nome da empresa. Se der um erro na chamada, vou colocar erro. O símbolo, o nome da empresa. E aqui no terceiro campo, eu vou colocar a resposta da chamada
e vou colocar aqui o valor. O valor, vamos formatar ele como número. E aqui você tem algumas opções. Você pode colocar porcentagem, e você pode fazer algum formato customizado. Mas eu vou colocar aqui decimal. Decimal tipo... você pode colocar aqui essas opções aqui, ó. Vou colocar aqui, confirmar. Então, agora aqui vamos colocar essa ação aqui, né? Porque provavelmente no banco de dados não vai ter nenhuma ação. Então, eu vou ter que, quando eu clicar aqui, adicionar uma ação. Então, eu vou aqui em Actions, né? Eu fui aqui, né? Cliquei no botão. No segundo item aqui, adicionar uma ação. Eu gosto de dar Open, que eu gosto de trabalhar aqui com mais espaço, né? Qual que é que eu vou fazer quando clicar ali e adicionar uma ação? Eu vou fazer uma chamada para o Firestore e criar um documento. Que documento que eu vou criar? Vou criar uma ação. Quais os campos que tem lá? É ação e usuário. A ação, eu vou colocar uma variável, né? Qual variável? Widget state, text field digit ação. Usuário, eu vou mandar o usuário autenticado a referência. Então, toda vez que eu clicar aqui, adicionar uma ação, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma chamada lá para o banco de dados para criar uma ação com o usuário. A ação vai ser a que está digitada aqui, o usuário. A gente pode adicionar aqui também alguma confirmação que deu certo, né? Aqui. Aí você pode ir aqui no Alert Dialog, informacional. Pode colocar aqui o título. Ação incluída. Qual que vai ser a mensagem? Incluído com sucesso. Pode colocar a mensagem que você quiser. Dá um close aqui. Aqui também vamos colocar aqui, para você já aprender a trabalhar aqui na lista, vamos colocar dentro dessa row um icon para a gente poder, caso queira, deletar alguma ação que a gente queira. Vamos colocar aqui delete. Você pode deletar aqui essa ação. Vou dar a corzinha dela para vermelho. Aqui mesmo na... Vou aumentar o tamanho dela aqui, ó, para 30. E vou colocar aqui icon core. Vamos colocar essa corzinha aqui mesmo. Quando clicar nesse ícone, o que vai acontecer? Vou adicionar uma ação. Backend Database, Firebase, Delete Document. Qual documento que eu vou deletar? Ações documento. Coloquei ações documento e o documento referência aqui da ação. Poderia ter uma confirmação aqui antes de deletar, mas eu vou fazer direto aqui. Então vamos testar isso daqui, clicando aqui no teste. Deixa eu só ver aqui, tá com um errinho aqui. Tá. Select página.
carteira de ações. Ele está pedindo para dar um deploy. Toda vez que você for clicar em testar, você já vê que se tem algum errinho, ele já te leva direto no erro. Está pedindo para Firestore Indexes. Deu deploy. Já ficou verdinho, ele já sumiu ali o erro, então tá bom. Então vamos testar aqui a aplicação. Então tá aqui, ó, minha carteira. Vamos ver se vai dar certo de adicionar alguma ação aqui. Petri 4, você tem que colocar o símbolo, né? Adicionar ação. Ação incluída com sucesso. Veja que ele já puxou aqui, ó. O ticker, né? Ticker, o nome da ação e o valor. Aí eu posso adicionar outras aqui. Vou colocar aqui BBAS3, que é do Banco do Brasil. Ação incluída com sucesso. Ó, ele já foi adicionando aqui. Eu posso colocar um fundo imobiliário GGRC11. Ação incluída com sucesso. Vamos ver se o deletar aqui está funcionando. Deletou. Petri 4. Aí com certeza teria que colocar mais alguns condicionais para ele não deixar adicionar duas vezes a mesma ação. Aqui ele vai deixar, que a gente não colocou para fazer nenhuma verificação antes se já tinha essa ação. Mas aqui eu posso deletar uma. Então tá aí, ó, a API já está funcionando, já está fazendo a chamada, trazendo os dados e você consegue visualizar aqui os dados. Isso daria para fazer muitas das coisas, inclusive com essa API de ações, fazer alguma coisa de carteira, preço médio, aí vai da sua criatividade aí. Mas espero que você tenha gostado e talvez você possa achar um pouco complicado essa questão de chamadas API, mas acredite você que quanto mais você praticar vai ficar mais simples. Depois você verá que não é tão complicado assim. E aqui no canal nós vamos fazer, quando a gente for fazer o aplicativo ou em outras aulas, nós vamos fazer várias chamadas. Isso vai se tornar meio que automático para você. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você tenha agregado algum conteúdo no seu aprendizado. Se sim, se você puder me ajudar deixando um like no vídeo, deixando um comentário, ajudando aqui o canal a crescer aos poucos. Muito obrigado, um abraço e até um próximo vídeo.